Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa aula, nosso quarto dia de aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia. Como é costume, já oramos e mais uma vez graça e paz. Amém, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz a todos. Shalom Adonai a todos. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizar e reaprender sobre os temas tratados e a gente possa, quem sabe no futuro, abençoar alunos online, tanto aqui na nossa região, nosso estado, Brasil, e quem sabe em outros países de língua portuguesa. Esse é o desejo do meu coração. Espero que o Senhor e os anjos digam amém, e que o Senhor consolide isso, para que a gente possa expandir esse conhecimento para muitas vidas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vamos ler Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Só ler um texto. Nós estamos tratando aqui sobre as doutrinas de Deus, e eu quero deixar a leitura desse texto e fazer uma breve citação sobre algo muito importante desse jovem que foi levado para a Babilônia, esse jovem da corte. Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Quem quiser ler, tenha bondade, por favor. Vamos lá. Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Glória a Deus. Daniel é um exemplo, na minha opinião, é um exemplo de cristão, ou melhor, de servo de Deus, no caso judeu. Na correspondência para nós seria o mesmo que dizer um cristão, né? Ele já era esse servo de Deus que vivia intensamente a velha aliança. Mas o que eu queria destacar aqui, desse texto, é a convicção dele. Ele decide não se tornar impuro com a comida e nem com o vinho do rei. Eu queria só fazer uma breve citação, lembrando que o episódio de Daniel, ele é muito curioso, porque nos dias de Daniel, o profeta Jeremias, um pouco tempo antes, tinha profetizado, e não só o rei dos dias de Jeremias, mas também os príncipes, os sacerdotes e principalmente o povo da tribo do sul, a sua grande maioria eram corruptos, corruptores, pecadores contumazes, e eles não davam ouvidos à mensagem do profeta Jeremias. Podem ver que o profeta Jeremias é um profeta praticamente abandonado. O profeta Jeremias é aquelas incógnitas do reino de Deus que nós só entendemos depois que tudo passa. Porque durante os dias da vida dele, ele foi esquecido, foi desprezado, sofreu muito em todo o período em que ele profetizou. E pouquíssimas pessoas deram ouvidos a Jeremias. E um desses que deu ouvido, possivelmente a Jeremias, foi o próprio Daniel e os 3 amigos. Nós não sabemos se Daniel realmente cai em si lá em Babilônia, ou se ele já era uma exceção na curva. Por quê? Porque por ele ser da corte, e a corte nos dias de Jeremias já estava corrompida, então possivelmente ele era esse mancebo que era também uma exceção na curva. No entanto, nós não sabemos, o texto bíblico não diz exatamente quando que foi o encontro dele. Só menciona e afirma que lá na Babilônia ele toma uma decisão. Então nós podemos construir pelo menos 3 cenários. O primeiro cenário era que ele realmente era essa exceção nos dias da tribo do sul, em que todos estavam desviados, e ele era uma dessas poucas pessoas que davam ouvido ao Senhor e ouvido aos profetas. O segundo cenário é que durante o cativeiro profetizado por Nabucodonosor, profetizado por Jeremias, enquanto Nabucodonosor sitiou e capturou e fez ali a captura dos judeus e levou para a Babilônia, quem sabe nesse translado, vendo-se
cumprir as promessas de Jeremias, Daniel tenha se convertido. Nós não sabemos. E o terceiro cenário é que lá em Babilônia, quando ele chegou lá, ele realmente se deparou, agora não mais como um homem livre, mas um escravo capturado. Ele viu as profecias de Jeremias se cumprir, e lá ele cai em si. E agora, como nobre da corte, ele tinha uma escolha a fazer. Ele foi preservado, porque a Babilônia tinha o costume de pegar os sábios de cada nação e trazer para estarem ali com eles. E Nabucodonosor ensinava a literatura para eles, e ao mesmo tempo a Babilônia absorvia o que eles também sabiam. Então, talvez, quem sabe, esse terceiro cenário possa ser plausível. Ele viu que Deus poupou ele e agora ele se enxergou como: meu Deus, o que eu faço? Meu povo está cativo, minha nação foi devastada, passamos já pelo cativeiro da tribo do norte, agora a tribo do sul. Não dei ouvido antes, mas estou aqui e vou dar ouvido. Nós não sabemos, mas sabemos de uma coisa: ele deu ouvido e ele toma uma decisão. Por que eu estou fazendo esse comentário e quero agora ir para a minha conclusão? Daniel, em algum momento, teve ciência de quem era o Deus dele. Eu, particularmente, acredito no primeiro cenário, que assim como Jeremias tinha alcançado algumas poucas pessoas, esse jovem na corte tinha sido alcançado pelas mensagens do profeta. Assim como Deus tinha separado os recabitas e mais alguns outros, eu acho que Daniel era um desses, que lá mesmo, na tribo do sul, ele já temia Deus. Ele, quem sabe, com alguns poucos servos de Deus, eram esses que ficavam olhando todo o cenário e ficavam esperando em Deus chegar o dia da sentença do juízo sobre a sua própria nação. Então, eu acredito nesse primeiro cenário. No entanto, o que eu quero destacar é: Daniel conhecia quem era o seu Deus. Ele sabia quem ele era. E nós estamos aqui estudando a pessoa de Deus. E eu quero acreditar, irmãos, que conhecer a Deus é um privilégio para um filho de Deus, para uma filha. Para os momentos bons é maravilhoso, mas para os momentos difíceis que passamos ou que o nosso povo passa, é extraordinário. Então, eu quero acreditar que conhecer a Deus, realmente saber quem Ele é, conhecer um pouco daquilo que Ele se revelou para nós, vai ser maravilhoso durante a nossa vida. Vai ser maravilhoso nos nossos momentos de tribulação. E vai ser também muito maravilhoso em momentos em que Deus realmente faça algo no meio do nosso povo. Se Deus derramar um grande avivamento, conhecer a Deus vai ser espetacular, porque nós nos apropriaremos desse momento de glória que será um momento de avivamento. Mas se porventura também a nossa geração passar por um momento de juízo, eu diria que para aqueles que conhecem a Deus, vai ser também um momento muito especial. Por quê? Porque nós seremos fortalecidos, a nossa fé vai ser dilatada, e também nós seremos, quem sabe, uma esperança para aqueles que estiverem ao nosso redor, como foi o caso de Daniel. E Daniel foi esse ser tão singular que o próprio rei da Babilônia foi sacudido pela vida dele, pela vida dos 3 amigos dele e pelos próprios judeus que se tornaram piedosos. Conhecemos as histórias, que depois de muitas provações, Daniel recebe o dom de interpretação, interpreta o sonho de Nabucodonosor. Os 3 amigos deles também passam por provações de serem lançados no fogo. E mesmo depois de tudo isso, vem Nabucodonosor, tem um outro sonho, e ali Daniel interpreta, e então nós entendemos que, de fato, Nabucodonosor se converte ao Deus de Israel, e eu não tenho dúvida que os instrumentos de Deus, de uma forma muito poderosa na vida do rei e na vida da Babilônia, foram quem? Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Por quê? Porque eles conheciam o Deus que eles criam. Fica aqui essa breve introdução, que possamos ser como Jeremias,
que indiferente do momento que vivamos, possamos crer e conhecer a esse Deus bendito, e que possamos ser também como Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, que cresçamos no conhecimento e na vida com esse Deus, para que a gente possa desfrutar das promessas dele, e não somente isso, mas que a gente possa também, em qualquer momento, seja avivamento, seja juízo, ou seja um momento de tranquilidade, propagar o amor de Deus e a salvação de Deus em todos os homens. Tá bom, meus irmãos? Deixo aqui essa breve meditação. Amém? Graça e paz, irmã Cleusa. Tudo bem, minha irmã? Graça e paz, Maísa. Graça e paz, pastor. Tudo bem, sim. Graças a Deus. Tá? Então tá bom. Então a gente já começou aqui, tá? Eu dei uma passadinha hoje. Eu me perdi no horário. Eu estava ouvindo a sua pregação, me perdi no horário. Qual? Aquela do... Homem e mulher lá. Ah, tá. Homem e mulher. Homem e mulher capital, né? Legal. Eu me perdi no horário. Quando eu vi, eu falei, puxa vida, olha só o horário que já está. Desse jeito, a irmã agrada, mesmo perdendo o horário, agrada o professor, né? Brincando. Não, mas depois no intervalo a irmã comenta se gostou. Tá bom, minha irmã? Tá bom. Tá joia? Então vamos lá, meus irmãos. Nós começamos o capítulo 11 e agora a gente vai dar sequência aqui ao nosso material. Eu tinha parado na página 108 do livro-texto e a gente vai continuar aqui lendo esses assuntos. Nós estamos falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus e eu quero, como eu disse para vocês, ir com bastante calma, porque tem pano para manga, hein? Vamos lá, então? Página 108. Nós estávamos tratando na página 106 sobre os nomes de Deus nas Escrituras e fizemos ali vários comentários e chegamos no finalzinho da página 108. Eu queria ler os últimos 2 parágrafos, ou melhor, existe ainda uma terceira razão para destacar a grande diversidade de descrições de Deus. Daí em diante, eu gostaria que os irmãos lessem conosco o livro-texto, tá bom? Quem quer começar a leitura, por gentileza? Eu começo, pastor. O senhor pode só repetir? Página 108. Ok. No segundo parágrafo em diante. Pode ler. Existe ainda uma terceira razão para destacar a grande diversidade de descrições de Deus tirada da experiência humana e do mundo natural. Essa linguagem deve nos lembrar de que Deus criou o universo para que este revelasse a excelência do caráter divino, ou seja, para que revelasse a glória divina. Deus é digno de glória porque criou todas as coisas, Apocalipse 4:11. Portanto, todas as coisas devem honrá-lo. O Salmo 148 é um exemplo de que toda a criação é convocada a louvar a Deus, dizendo, louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, reis da terra e todos os povos. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Salmo 148, verso 3, depois 7, 11 e o 13. A compreensão do caráter divino, segundo as Escrituras, deve abrir nossos olhos e nos permitir interpretar corretamente a criação. Assim seremos capazes de ver reflexos da excelência do caráter de Deus em toda a criação. Abre aspas, toda a terra está cheia da sua glória, fecha aspas, Isaías 6:3. É preciso lembrar que, embora tudo o que as Escrituras nos dizem sobre Deus seja verdadeiro, não é exaustivo. A Bíblia não nos diz tudo sobre o caráter de Deus. Assim, jamais conheceremos o nome completo ou pleno de Deus, no sentido de que jamais compreenderemos exaustivamente o caráter divino. Nunca conheceremos tudo o que há para conhecer sobre Deus,
Por essa razão, os teólogos dizem às vezes, abre aspas, Deus tem muitos nomes, mas não tem nome nenhum, fecha aspas. Deus tem muitos nomes porque conhecemos muitas descrições verdadeiras do seu caráter com base nas Escrituras, mas Deus não tem nome nenhum, pois jamais poderemos descrever ou compreender a plenitude do seu caráter. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, sobre aquilo que você leu na página 108, né, sobre a grande diversidade de descrições de Deus tiradas de expressões humanas e do mundo natural, eu acho que até aí nenhuma dúvida, né? Mas eu gostaria de fazer aqui um breve debate sobre esse parágrafo agora, que ele fala sobre essa questão dos muitos nomes e nome nenhum. O que vocês acham disso? Acho que assim, é difícil tentar descrever Deus na sua essência. Então, acho que o que ele está tentando mencionar é isso aí. É difícil, porque Deus ele é infinito. É um ser infinito. Então, como é que eu tento definir Deus através de um único nome que seja, ou alguns que ele se revelou? Ele é muito mais do que isso. Sim. Mas, assim, quando ele faz as afirmações como essa, né? Aqui. Deus tem muitos nomes porque conhecemos muitas descrições verdadeiras do seu caráter com base nas Escrituras. Mas Deus não tem nome nenhum, pois jamais poderemos descrever ou compreender a plenitude do seu caráter. Essa frase, principalmente essa segunda frase. Ô pastor, acredito que o autor está se referindo a partir de nós. Deus tem muitos nomes, porque nós, a partir daquilo que vemos e vivemos, atribuímos a ele alguns nomes pelo caráter dele, por ele ser amor, por ele ser. Mas se levarmos em consideração a perspectiva de Deus, não sabemos na plenitude quem ele é. Então, não conseguiríamos dar nome para ele. Na perspectiva dele, ele é insondável, imensurável. Então, nessa perspectiva de Deus, nós não o conhecemos, então não podemos dar nome para ele. Então, mas agora eu vou melhorar ainda, por isso que eu estou fazendo esse debate aqui. Mas, e quando Deus se revela para Moisés e diz, este é o meu nome? E quando vem o Filho de Deus também, o anjo Gabriel diz para Maria, e ele se chamará Jesus. E depois, o próprio Jesus, falando sobre o Espírito Santo, diz, aguarde a promessa do meu Pai até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E depois, o próprio Jesus diz que esse revestimento se daria pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, isso já não são nomes? Acredito que, até mesmo nessa perspectiva, Deus ele está dando o nome dele na perspectiva humana, daquilo que a gente já o conhece. Quando ele fala para Moisés, eu sou o que sou, exatamente. É para que Moisés dissesse isso a Faraó, né? Moisés disse isso. Então é uma perspectiva humana, não deixa de ser. E Salvador também é uma perspectiva humana. Então acredito que esse raciocínio continua. Os demais irmãos e irmãs? Eu penso, eu não sei explicar muito direitinho, não, mas eu penso assim, quando o pastor fala, ele tem muitos nomes e não tem nenhum. Ele não tem nenhum, você não consegue especificar um nome para Deus, mas em todo o nosso viver, para cada um, ele vai se apresentar de uma forma. Um vai ter, o Deus vai falar assim, puxa vida, ele
ele é isso para mim, ele é aquilo para mim, ele é aquilo para mim. Então, cada pessoa vai sentir Deus, ele vai ser para cada pessoa o necessário, o essencial. A plenitude dele é tão grande que ele é pai, ele é esposo, ele é isso, ele é tudo. Então, para cada pessoa, ele está pronto. Então, cada necessidade de cada um é onde ele vai se apresentar para cada um. E cada um vai ver ele de um jeito. Entendi. Muito bom. Quero ouvir agora o Júnior e a Maísa. O nome pessoal e nome próprio que Deus se apresenta, ele tem variações, né? Porque Elohim, Adonai, Deus forte, Deus Shalom. Então, há muitas variações qualitativas de Deus, né? Deus age, que Deus é a força. Agora, o nome pessoal, você falou aí, acho que foi nessa perspectiva que o escritor falou. O nome, né? Que é o nome que identifica uma pessoa, o nome. E ele se apresenta para Moisés. Pelos estudiosos, o Yahvé, Jeová, os... Se ficar assim, espero você chegar. Cima, né? No nome pessoal de Deus. Se aproxima, mas não tem na íntegra o que é. Foi isso que foi revelado. E, como você falou, né, que para Abraão ele não se apresentou nome. Eu vou até mais além. Adão também não teve nome. Deus não se apresentou para nome. Tá? Então, joia. Maísa, quer comentar, filha? Pastor, dentro do que o senhor falou, ele se revelou de maneiras distintas, né, dentro do caráter dele, em cada momento da história, né? Primeiro ele foi o Eu Sou, para Moisés, depois ele foi o Salvador através de Jesus, depois o Espírito Santo. Eu acho que ele revelou uma parte do caráter dele de acordo com aquilo que pediu o momento da história, né? E talvez não na sua totalidade, né? Então, eu fiz questão de gastar esse minuto aqui com vocês, porque eu quero ensinar vocês a contra-argumentar. Eu quero ler de novo. Esse parágrafo. E eu estou fazendo esse exercício aqui que acaba sendo um case com vocês. Quando vocês pegarem qualquer texto, vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma nota no meu livro, dizendo assim, ó, não concordo. A revelação do nome de Deus, como eu sou, prova isso. Ou seja, a minha discordância. O que eu quero dizer? Eu entendi o que o autor disse. Deixa eu fazer até um comentário aqui. Muitas vezes os tradutores, aí onde entra conhecer a obra no original. Quando eles vão traduzir, eles traduzem, não colocam uma palavra, não colocam outra, ou subtraem uma linha, dá uma outra ideia. Mas o que eu quero argumentar com vocês? Eu entendo o que o autor quis dizer, mas eu acho que ele foi infeliz. Aonde exemplifica isso? Exemplifica isso porque no tetragrama sagrado, mesmo a gente não tendo a dicção, hoje nós não sabemos como que é a pronúncia correta do eu sou o que sou. Se é Jeová, se é Yahvé, se é Adonai, ou melhor, se é Yehová, Javé, Jeová. Então, assim, nós não sabemos o que se convencionou, que é Jeová, mas agora os estudiosos falam mais sobre Yahvé. Tudo bem. Indiferente da dicção correta, em um dado momento, o próprio Eterno deu a revelação do nome dele para Moisés. Se foi dado, e mesmo que sendo dado não representa todo o ser dele, mas representa algo dele. Se na revelação houve esse fato, então quando o autor coloca aqui, né, Deus não tem nome nenhum. Então, quando ele fala que Deus não tem nome nenhum, ele está fazendo uma afirmação.
Então, ele está fazendo uma afirmação absoluta. E é nisso que eu quero que vocês entendam, e eu quero ler de novo esse parágrafo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nas aulas passadas, eu até fiz menção para vocês sobre uma série de mensagens que eu preguei chamando O Deus Sem Nome. Há muitos anos atrás, acho que foi em 2015 que eu preguei essa série de mensagens. Mas eu só fiz esse título para despertar a curiosidade dos alunos, ou melhor, dos irmãos da igreja, e depois eu mostrei, não, ele se revela como um Deus sem nome, mas depois ele se revela o seu nome. E por que eu falei de Jesus, por que eu falei do Espírito Santo? Poderia falar que Jesus também trata a pessoa de Deus também como Pai. Então, são títulos, são ofícios, mas são nomes. E se há um nome, a gente não pode desqualificá-lo. E é isso que eu estou falando. Mesmo sendo um pastor, um erudito, quando ele faz uma afirmação, e essa afirmação ele não deixa muito clara, questionem, irmãos, questionem. Eu estou aqui dizendo para vocês, não é querendo corrigir o Gruden, porque, como eu disse, de repente pode ser uma questão de tradução. Mas a afirmação dele foi uma afirmação que eu acho que, para ele ser mais feliz, ele poderia ter dito e construído essa ideia melhor, dizendo: Deus se revela como uma pessoa, se relaciona. Depois, durante gerações, ele continua se apresentando com várias facetas, várias fases, se mostrando como provedor, como bandeira, como o Senhor que cura, como o Senhor, como, né? E diante de tudo isso, depois de muitos séculos, ele se apresenta a Moisés como eu sou. E tinha falado para que eles não citassem o nome em vão. Isso se perdeu, mas no Novo Testamento, o Deus menino tem nome. Podem ver que as profecias sobre Jesus são abertas. Vai nascer de uma virgem um filho. Ele será conhecido como Emanuel, Deus conosco. Ele vai ter o governo de todas as coisas nos seus ombros. Ele vai ser chamado de maravilhoso, de conselheiro, de Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, vocês podem ver que vários adjetivos vão qualificando essa pessoa do Deus Filho. No entanto, até o nascimento nós não tínhamos o nome dele, mas no nascimento veio o nome. Então, quando ele faz essa afirmação, na minha opinião, foi uma afirmação errada. E eu estou fazendo esse questionamento aqui com vocês, não é para dizer, olha, o pastor Rai está questionando o mestre. Não, bom, teologia é isso. É mostrando que podem ser qualquer um de nós, até mesmo eu. Se eu fizer uma afirmação que seja questionável, vocês têm que contra-argumentar. Porque o que mais importa para nós aqui, vamos lá, vamos lembrar do primeiro módulo nosso, Teologia Sistemática 1, é o quê? Bibliologia. É a revelação. Então, se temos uma revelação, paramos tudo. Entendeu? Ficou claro? Então, vamos ler de novo. Só para reforçar aí, esses nomes que fala Deus Rafá, Deus... são vários. Isso aí não vejo como nome, eu vejo como ofício. Deus que cura, Deus que... Elohim e tal. Agora, já Yahvé e Jeová é diferente, já está mais ligado à pessoalidade mesmo, do nome. Exatamente. Mas mesmo, vamos considerar, Júnior, que também eram nomes, mesmo como ofícios, mas vamos atribuir que esses nomes não seriam só ofício, mas sim nomes que representam uma identidade, mesmo sendo algo, um caráter. Exato. Mas vamos dar essa pessoalidade, e vamos chamar de nomes também, não deixa de ser nomes. É isso que eu quero dizer. Se representa um lado, e nós sabemos que não é tudo, eu não posso afirmar que não tem nome nenhum. Essa é a questão. O que eu quero dizer é, uma afirmação dita, seja nos lábios de quem for, quando ela está mal elaborada, nós precisamos olhá-la à luz da Bíblia. Seja de qualquer um, seja eu, seja qualquer mestre, porque isso vai nos fazendo
ter esse exercício de zelo pela palavra. A gente pode até errar no primeiro momento. Eu posso questionar os meus mestres e achando que eles estão errados, mas aí, quando eu vou lê-los com mais afinco, nós notamos isso. Então, vamos ler de novo esse parágrafo. Vocês entenderam onde eu quis chegar? Ficou claro? Deu para entender? Eu não estou querendo aqui, como eu disse, repito, deixar bem claro, irmãos, não é se sentir melhor, não, poxa, irmãos, eu aprendi coisas demais com o Gruden. Mas eu estou te dizendo isso, irmãos, porque eu olho para o Gruden como um mentor meu. Mas o meu mentor, eu posso questioná-lo. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Questionar com respeito, questionar com aquela doce reverência de um aluno. Mas, professor, mas meu mestre, explica melhor aqui. E é nisso que a gente vai criando convicções. Porque no momento que eu ouço tudo e aceito e digo amém, pode ser que, de repente, a pessoa está tendo uma visão um pouco míope ou vesga. Se nós tratássemos do nome de Deus, vamos abrir aqui, para Deus como pessoa reconhecida para todas as religiões, mas vamos trazer aqui uma lembrança. O nosso Deus, que a pessoa do nosso Deus é o Deus cristão. Não é o Deus geral. Porque cada pessoa e cada religião, cada cultura vai ter uma cosmovisão e uma definição de Deus. Mas o que importa para nós é o Deus cristão. Como é o Deus cristão? É aquele que foi fundamentado no Velho Testamento e no Novo. E quando eu falo Deus cristão, é lembrando que o cristianismo ele está sobre o judaísmo. Então, aí a gente define melhor essas ideias. Então, vamos ler de novo? Sim. Pastor Johnny, faça as honras novamente para nós, pastor. O segundo parágrafo. Perfeito. Deu para entender, pastor Johnny? Deu sim. Né, irmã Cleusa, Maísa, Júnior e Gil? Eu consegui entender, sim. Vamos ler de novo, ó. Sim, pastor, ficou claro. É preciso lembrar que, embora tudo o que as Escrituras nos dizem sobre Deus seja verdadeiro, não é exaustivo. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Vamos por parte. Perfeito. Essa frase é perfeita. É verdadeiro e não é exaustivo. Perfeito. Próxima frase, por favor. A Bíblia não nos diz tudo sobre o caráter de Deus. Perfeito. É verdade. Nós sabemos que Deus é muito mais do que a Bíblia revela. Sim, claro. Deus é o que a Bíblia revela e Deus é muito mais do que a Bíblia revela e até aquilo que ela não diz, no sentido de não negar, é possível que ele seja. Ou seja, nós não podemos... a Bíblia diz o que Deus é, mas aquilo que ela não diz também a gente pode dizer, desde que não contrarie o princípio da boa hermenêutica, está dentro de uma possibilidade. O caráter de Deus é muito maior. Próxima frase, por favor. Joia. Assim, jamais conheceremos o nome completo ou pleno de Deus, no sentido de que jamais compreenderemos exaustivamente o caráter divino. Dá uma pausa aqui, por favor. Aí até admitimos, em partes, o caráter divino não conheceremos todo, mas parte desse caráter conhecemos. A Bíblia revelou. Ele fala parte mesmo. Então, exatamente. Então, está dentro do contexto. Mas a questão dos nomes, será que Deus tem outros nomes? Pode ser que sim. Então, em parte, nós conhecemos aquilo que ele revelou. Né? Então, assim, num sentido exaustivo, nós não conhecemos mesmo. Então, continua para nós. Joia. Nunca conheceremos tudo o que há para conhecer sobre Deus. Por essa razão, os teólogos dizem às vezes, abre aspas, Deus tem muitos nomes, mas não tem nome nenhum. Então, aí, agora que eu questiono essa frase. E aí aqui entra o meu ponto de discordância. Por quê? Porque ele tem nome. Ele se revelou com o nome. Se essa frase que está entre aspas, colocássemos assim, algum complemento, como, por exemplo, indiferente do nome pelo qual ele se revelou, ou dando uma ideia de que a pessoa dele é mais importante do que o nome, alguma coisa assim, mas essa foi uma frase que
E traz uma afirmação que eu não concordo. Tá bom? Também acho que é muito absoluta, porque ele fala nome nenhum. Parece que até lá na eternidade Deus não tem nome. Então, parece que nem no nosso mundo, como em toda a eternidade, Deus não tem nome. É essa conotação. E essa afirmação, irmãos, porque eu tô gastando esse tempão aqui num parágrafo, irmãos, porque quando eu leio algo, antes de fazer aqui com vocês um apontamento, eu reflito muito. Eu estou querendo que vocês contra-argumentem mesmo, porque quantas foram as vezes na nossa vida, e aqui fica uma coisa que eu até passo para vocês, quantas vezes na minha vida eu, por exemplo, acreditei em certas coisas, porque eu aprendi na igreja e eu achava que era coerente e pronto. Mas ao ler a Bíblia, você fala assim, mas peraí, tem alguma coisa esquisita. E aí você começa a entrar em parafusos. E aí, se você continua a fazer essa reflexão e essas comparações e querer uma resposta, você tem que chegar em algumas conclusões. E é nisso que eu quero que vocês cheguem, porque quando nós dizemos, mas não tem nome nenhum, é perigoso. É porque cria-se uma... ser ou não ser. Ele tem muitos nomes e não tem nome nenhum. Poxa, então, é um engano. Então, qual é a questão aqui? Porque a partir daí pode dar uma margem para algo perigoso. E é isso que eu quero fazer esse exercício com vocês. E isso, irmãos, vale para tudo. Vale para quando lermos Lutero, vale para quando lermos Calvino, vai para quando lemos Spurgeon. São príncipes, são clássicos, são eruditos. Vale quando lemos Agostinho, vale quando lemos o Shed. São nossos mestres, irmãos. E para eu argumentar o Shed, e para eu não concordar com algo do Shed, eu tenho que pensar muito, porque vocês hão de convir comigo que são nossos mestres e são pastores exímios. E por que eu estou falando tudo isso? Deixa eu até dar mais um exemplo. Eu lembro, irmãos, que quando eu tive aula de eclesiologia com o pastor Enéas Tonini, o pastor Enéas Tonini, no seu livro, disse o seguinte, que os 5 dons ministeriais são apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas nós, batistas, só temos pastor. E nós chamamos, segundo o pastor Enéas Tonini, o que é profeta de pastor, o que é evangelista de pastor, o que é mestre de pastor e o que é pastor, pastor. Então, nós só temos na nossa igreja batista pastor. E eu lembro que eu, ao ler esse livro, e ainda eu era um seminarista, eu falei, pastor Enéas, me desculpa, mas eu penso que os 5 dons ministeriais existem em ponto final. Se historicamente se convencionou de chamar, e o pastor Enéas explica isso também, que historicamente nós não podemos dizer que eles não existam. Mas se convencionou chamar esses 5 dons de pastor, nenhum problema, eu até prefiro, e admito, e aí eu dou a mão palmatória ao pastor Enéas. Mas eu lembro que, lendo o livro dele, eu ainda como seminarista, eu discutia tanto isso quanto outras questões. Isso me fez bem. Porque, irmãos, quando você aceita porque é o seu pastor e ponto final, você não está dilatando a sua compreensão. E eu penso que, como estudiosos, a gente precisa contra-argumentar e precisa ser esclarecido. E fica aqui também uma palavra do próprio pastor Enéas Tonini. Quando nós tínhamos aula de Novo Testamento, ele dizia para nós na classe, o crente perde ou não perde a salvação? Quem acha que o crente perde? Ele dizia assim, puxando o R. Aí alguns levantavam a mão com medo, né? Principalmente os que eram da Assembleia de Deus e de igrejas pentecostais. Aí o pastor Enéas dizia, para mim o crente não perde. Aí os alunos, principalmente pastores da Assembleia de Deus, ficavam assim com a cabeça baixa. E aí, tipo assim, e agora? Para mim o crente perde. Aí alguém perguntou, mas pastor, e na prova, quando o senhor perguntar isso? Então eu não vou poder ser verdadeiro? Aí o pastor Enéas Tonini disse assim, para você o crente perde? Perde. Qual que é a base bíblica? Tal. Então tá bom, eu vou considerar. Para mim não perde, por causa disso. Então, para mim ali, ao ser ministrado logo cedo com o pastor Enéas Tonini, o que eu aprendi com ele? Seja convicto no que você crê. E ele dizia, irmãos, eu quero que vocês tenham convicção.
Aí ele dizia, muitos dizem que eu não sou batista porque eu criei nos dons do Espírito Santo. Porque eu criei no batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Eu continuo sendo um batista. Para muitos irmãos meus batistas brasileiros, eu sou um pentecostal. Aí ele dava risada. Tipo assim, ele sorria, aquela gargalhada bem gostosa, dizendo, bobos são eles, eu continuo sendo batista. Então, assim, olha só que interessante. Estão entendendo, irmãos? Eu quero que vocês sejam convictos. Agora, convictos no quê? Nas Escrituras, tá bom? Maravilha? Querem fazer algum comentário? Não. Tranquilo aí, ó. Mas o parágrafo Desculpa. Agora não. Pô, desculpa, irmãos. Fala. O parágrafo aí mencionado aí do livro texto, eu acho que é uma aparente infelicidade do escritor aí, do autor, porque ele diz que Deus tem muitos nomes e não tem nenhum. Acho que isso aí é uma coisa muito estranha, né? Diz que tem, não tem. Então, eu não quero, Júnior, deixa eu até fazer um adendo aqui, ó. Eu não quero que vocês olhem com desprezo, tá? Não é desprezo. Mas assim, eu estou querendo fazer parte mesmo do processo de pedagogia, de discussão, né? Tá bom, meus irmãos? Quer falar mais alguma coisa, Júnior? Não, acho que é só isso mesmo. Pastor Johnny, continua lendo as últimas frases, por favor. Joia. Deus tem muitos nomes porque conhecemos muitas descrições verdadeiras do seu caráter com base nas Escrituras. Mas Deus não tem nome nenhum, pois jamais poderemos descrever ou compreender a plenitude de seu caráter. Então, eu até usaria a frase dos teólogos, contra-argumentaria e explicaria melhor. É a minha sugestão. Mas ficou claro para vocês? Quando ele fala aqui que tem e depois não tem, quer dizer, ele acabou, na minha opinião, se perdendo. Isso faz parte, viu, irmãos? Aqui fazendo até meia-culpa, tá? Quantas são as vezes que eu estou dando aula para vocês aqui, que de repente estou tendo uma ideia e eu não trabalhei direito a ideia e passei para vocês, não fui muito claro, ou posso até ter sido mal compreendido, ou de fato falei uma besteira mesmo, porque achei algo e... Tá bom? Então, não estou querendo tirar o valor, tá bom? Mas era isso que, na última aula, eu queria ter gastado esse tempo com vocês. E o nome de Deus pessoal, Yahvé e Jeová, parece que tem mais de 5.000 referências. Então, quando ele diz aqui que tem, mas não tem nome nenhum, aí eu acho que como eu disse, eu não tenho a obra em inglês, irmãos. Pode ser que na tradução foi uma tradução que pecou nisso. Isso acontece nas traduções. O tradutor, muitas vezes, ele não usa algumas palavras e dá uma ideia errada. Pode ser também, tá bom? Jeová aparece 6.823 livros, no livro aqui, ó. Então, pois é. 6.823 vezes. Tudo bem até aí, meus irmãos? Ficou claro? Sim. Irmãos, é aquilo lá que eu falei. Ele se apresenta como um ser supremo sem nome. Num dado momento, ele dá um nome. Mas mais importante do que o nome é a pessoa, é a manifestação e a glória, e a obra. O nome, de fato, em tese, acaba sendo algo importante, sim, mas não é o mais relevante. Pode ver que é a pessoa, é a manifestação. Sim. Depois, claro, o nome faz com que realmente todo aquele caráter, aquela pessoalidade seja confirmada. Só recapitulando a aula do pastor psicólogo Silas Moloshenko, que os nomes de Deus das Escrituras é uma construção da identidade, assim como os nossos nomes são também a construção da nossa identidade. A consciência do ser somente existe a partir do momento da consciência de nós mesmos. Como Deus é um ser eterno, ele sempre teve um nome. Ele sempre foi adorado como uma pessoa.
Se é uma pessoa, subentendemos ter uma identidade. Se é uma identidade, tem um nome. Tem um nome. Então, tudo bem até aí? E ele fala em forma absoluta, nome nenhum. Ou seja, ele volta a te falar. Se fosse só na nossa, para a gente mortais, nesse planeta, é uma coisa. A ideia vai longe, como se fosse eterna. Deus não tem nome nenhum. Então, vamos lá. Continuando aqui, leia para nós agora, Júnior. Não, seu livro não. Gil, só leio a primeira parte. Na página 109, o 3. Ok. Definições equilibradas dos atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são talvez os mais fáceis de compreender equivocadamente. Talvez porque representem aspectos do caráter divino menos familiares à nossa experiência. Dá uma pausa, por gentileza, Gil. Olha só, eu fiz uma anotação aqui, quero compartilhar com vocês. Deus não precisa de nós para ter sua personalidade. Concorda? Ele nunca precisou de nós nem de ninguém. Ele existe por si só. Ele é o ser absoluto, pleno, a razão de todas as coisas. Ao se revelar por nomes, somos nós que, então, o vemos por meio de nossas afirmações atribuídas, ou afirmações deles a nós atribuídas. Seu método de dar nomes é para nós, é para nos ajudar a vê-lo melhor naquilo que ele é, para que possamos entendê-lo em nossa linguagem, conforme construímos nossa identidade a partir dele. Tudo bem? É uma perspectiva humana, né? Para que nós possamos compreendê-lo melhor. Exatamente. Mas nisso não há só uma compreensão nele, há uma revelação dele para nós. Porque ele poderia dizer, creio em mim, eu sou esse ser esplêndido eterno. Quem eu? Não importa quem eu sou. Veja as minhas obras. Mas ele faz questão de se revelar. Por quê? Porque ele se revelando, nós notamos a sua personalidade, a sua identidade, a sua pessoa, e assim construímos essa figura em nós de forma equilibrada e plena, sem correr o risco do quê? De construirmos ídolos. Olha que interessante. Podemos, muitas vezes, ter uma visão distorcida de Deus e podemos até chamá-lo de Deus, mas vê-lo como um ídolo. Por que não fazemos isso? Só não fazemos isso porque a revelação dele nos dá pistas de que ele não é um ídolo, ele é um ser, é uma pessoa, um espírito que se apresenta. Então, então, por essa razão, a gente compreende essa revelação e a gente passa a notar o que é essa personalidade, esse nome, esses desígnios, como a gente trabalhou na semana passada. E tem aquela questão do mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Para que então teria o mandamento? Sim, também. Isso demonstra a importância, né? Claro. Os nomes e o caráter de Deus, né? Em outras palavras, na Bíblia o nome de uma pessoa é a descrição do seu caráter. Então é a construção, tá bom? Então, continua para nós, Gil, por gentileza, a leitura do livro. Ok. Neste capítulo, portanto, cada um dos atributos incomunicáveis de Deus é definido como uma proposição de duas partes. A primeira parte define o atributo em discussão, e a segunda procura evitar a compreensão equivocada do atributo, expondo um aspecto de equilíbrio ou contrário associado a esse atributo. A imutabilidade de Deus, por exemplo, é definida assim: Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus age e age de modos diversos
diante de situações diferentes. A segunda metade da definição procura evitar a ideia de que a imutabilidade significa incapacidade total de ação. Alguns, de fato, entendem assim a imutabilidade, mas tal compreensão é incompatível com a apresentação bíblica da imutabilidade de Deus. Então, obrigado, Gil. Por isso que o autor, nosso querido irmão Gruden, fala que os atributos incomunicáveis são os mais difíceis, os mais fáceis de compreender equivocadamente. Concorda? Ficou claro? Então, os incomunicáveis, mesmo que aparentemente sejam mais fáceis, a imutabilidade, a independência, são nesses atributos que a gente faz as mais terríveis confusões. Por quê? Porque a gente está tratando de algo que está muito além da nossa compreensão. E tratar de algo que está além da nossa compreensão é a mesma coisa de tentar, por exemplo, usar uma régua em centímetros para tentar medir uma escala que você não tem. Você está usando uma régua em centímetros para medir uma escala que você não tem aquela escala. Então, tudo que você mede em centímetros, mas chega uma hora que literalmente, como dizem os jovens, buga, né? Ou como nós, da nossa geração, dizíamos, como que era quando jogávamos ali o pinball, como que era a mesma expressão, meu Deus? Que a bolinha caía, que a gente batia na máquina. Me ajuda aí, meus irmãos. Vocês estão lembrando? Eu não sei nem o que é pinball. É o fliperama. Ah, eu acho que eu sei qual que você está falando. Como que é o termo? Que quando você batia na máquina, ela apagava, você perdia a bolinha? Não vou saber. Vamos lembrar. Bom, então, pode ver que é em cima disso... Chucho. Deu chucho. Não era chucho? Deu chucho. Eu acho que era isso, né? É isso mesmo. A batia, ela subia lá e perdia. Ela descia direto. Descia porque deu chute. Você deu uma força além. Então, os atributos incomunicáveis têm essa dinâmica. Vamos falar sobre a eternidade. Poxa, muito legal. Tá, me define a eternidade, me explica a eternidade, mensura a eternidade. Pastor, aí dificultou tudo. Por isso que, ao mesmo tempo, citar, compreender, arrazoar, com todo cuidado, porque senão a gente vai fazer o quê? Compreensões equivocadas. Porque nós começamos a colocar a nossa régua de medir naquilo que é eterno, naquilo que é insondável, naquilo que é infinito. E aí as correlações não fecham. Então, a gente tem que ter essa doçura e essa compreensão e saber dessas limitações, porque senão a gente se perde, né? Ainda dentro dessa perspectiva, podem ver, irmãos, muitos pastores, e até recentemente, nesses últimos 30 anos, pastores muito piedosos, se enveredaram por um caminho de teologia com filosofia, perigosíssimos, por exemplo, o teísmo aberto. Qual é a ideia do teísmo aberto, dessa corrente filosófica? É uma ideia onde você se baseia na construção de um universo, onde Deus é esse ser criador, que cria esse universo na semelhança de um tabuleiro de xadrez. Então, é como se ele estivesse em construção agora conosco, mas nem mesmo ele sabe do que vai acontecer lá, porque já que ele nos deu o direito de participar, e nós somos seres livres, estamos em plena construção. Ou seja, aonde está a heresia aqui? Está a heresia porque a revelação está fechada. Ele é o alfa e o ômega. A eternidade está consolidada. O Satanás já está condenado. Entenderam? Olha a mistura. Você pega uma ideia teológica, une com uma ideia filosófica e cria um padrão humano na teologia.
Só que a gente tem que lembrar que a filosofia, por mais que ela possa até ser útil na nossa compreensão, a revelação ela está além da filosofia. Porque Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, lembra que na última aula eu mencionei sobre a criação espiritual, que abraça tudo? E nós estamos aqui como um ponto nessa eternidade, ou seja, ele já olhou de forma quântica. Irmãos, é muito legal isso, a gente já vai falar isso. Mas olha só, essa ideia da eternidade é uma ideia quântica. Pode ver, qual que é a ideia quântica? Deus ele tem o controle do antes, durante e o depois. Ele está aqui conosco nesse presente por pura escolha dele, mas ele é muito maior do que esse momento nosso. E colocar Deus no nosso tempo e dizer que ele não sabe do que vai acontecer amanhã, porque ele nos deixou tudo dentro do nosso controle, ou pelo menos na grande maior parte do nosso controle, é desprezar a soberania de Deus. Deus é muito maior do que nós. Então, aqui você vê que a gente começa a ferir outros ensinos das Escrituras. Sim. Tá bom? Vocês viram? Por isso que eu estou querendo ir aqui na questão dos atributos com certo cuidado, porque... Essa ideia que você coloca aí antes, não dá uma ideia meio maniqueísta? Sim, sim. Entendeu? Dá uma ideia. E perigosa. Né? Mas pastores assim que eram extremamente bíblicos se enveredaram por esse caminho do teísmo aberto, que na realidade é uma ideia que você vai construindo. Assim como, por exemplo, um jogador muito habilidoso de xadrez, ele faz uma movimentação, ele sabe lá do checkmate, é mais ou menos isso, é que a gente vai colocando aqui as peças e vai acontecer aquilo, não necessariamente, meus irmãos. Não necessariamente. Nós estamos movidos ao tempo, né? E Deus é atemporal. Exatamente. Mesmo que essa ideia seja até lógica, Deus é kairos, né? Num certo momento, para a nossa vida, para algumas coisas, a gente tem uma resposta que é bem simples. Por exemplo, irmão, certa ocasião eu estava numa aula e o professor disse o seguinte, que a história é um rolo compressor que está acima de qualquer coisa. A história mundial. Então, muitas vezes, pode ver que acontecem certas coisas na história mundial que são rolos compressores que passam por cima de outras coisas. Por exemplo, irmãos, o rolo compressor da Babilônia passou por cima de Judá e não teve jeito. E depois veio um rolo compressor do Médio dos Persas, passou por cima da Babilônia. E depois o Império Grego, e depois o Império Romano. E tem coisas que acontecem que estão além da nossa cultura. O que vai acontecer nos próximos 30 anos? Será uma decisão nossa? Não necessariamente. Pode acontecer uma coisa que venha de fora, até um cometa, que muda a história do ser humano. Ou seja, é nisso que a gente entende essa questão da soberania de Deus. Deus é muito maior. E é nisso que também a revelação deixou claro algumas coisas. Tá bom? Beleza? Joia? Então, vou parar agora aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estão dando para entender, irmãos? Eu não quero ser muito prolixo e nem... que só quero trabalhar nesses conceitos para a gente poder caminhar bem, tá? Isso é interessante. A questão do tempo, um professor de filosofia dizia que não existe passado, dizia filosoficamente, não existe passado, porque já passou. Ele disse, não existe futuro, não chegou. Ele disse, não existe presente, passou milésimo de segundo, já não é mais presente. Então você vê, olha aí onde chegam as ideias, né? Se a gente pega uma ideia dessa e mistura com a teologia, a gente cria uma... né? Então, assim, irmãos... Teologicamente não existe, mas... Eu não vou nem te responder, que eu nem sei como te responder. Não, o presente já foi, passou o milésimo de segundo, não é mais presente, acabou. Então. Passou. Beleza, meus irmãos, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguma fala, minhas irmãs? Tranquilo? Tranquilo. Joia? Então, vou dar uma pausa aqui que deu o nosso horário, tá bom? Legal. E aí a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Só um minuto. Beleza.